Amém. Maravilhoso Deus. Pai, nesse momento nós nos colocamos, Pai, diante da tua presença. Primeiramente, ó Deus, te pedir o teu perdão sobre as nossas vidas e agradecer ao Senhor, ó Deus, pelo teu cuidado, o teu amor para com cada um de nós. Queremos apresentar, ó Deus, a vida dos nossos pastores, pastor Alex, pastor Diógenes, que o Senhor continue abençoando teus filhos, as suas famílias, ó Deus, dando livramento. E abençoa cada aluno aqui, ó Deus, nos dê sabedoria do alto do céu, nos capacita, nos encoraja, ó Deus, a fazer aquilo qual o Senhor colocou nos nossos corações. Nos dá, ó Deus, sabedoria a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, hoje, excepcionalmente, eu vou usar, durante a aula toda, né, pelo menos é a minha pretensão, a apostila, tá? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, porque tem alguns elementos da apostila que a gente não trabalhou ainda. Aí eu quero focar especificamente no Novo Testamento, que foi o que eu prometi para vocês. Mas eu quero dar uma passada de olho, como diz minha avó, né? Eu quero dar uma passada de olho com vocês aqui na apostila como um todo, tá? E aqueles que não estão acompanhando a apostila, não estão lendo, de repente não estão tendo essa prática, eu recomendo fortemente que vocês façam isso, tá? Porque, como eu já disse, a apostila é o mínimo que a gente espera que vocês leiam, tá? E aí a gente tem as aulas, que elas são complementares, né? Mas a gente não vai ficar lendo aqui cada aula. Já pensou se desde o início do curso aqui a gente ficar só lendo a apostila, ou então você na escola dominical só lendo a revista? Realmente, alguns iam começar a achar que não estava fazendo sentido, né? Mas, peraí, a apostila eu já tenho, eu já li. Aí, se ficar alguma dúvida, tem que trazer a dúvida para a aula, né? Para a gente poder interagir mais, a gente trocar mais ideias, tá? Então, eu vou passando aqui para a gente poder relembrar aqui de algumas questões, tá? Isso aqui é mais a parte introdutória, né? Que a gente falou sobre isso. Vocês conseguem enxergar do tamanho que está aí, ou está muito pequenininho? Está muito pequeno, pastor. Está pequenininho, pastor. Então eu vou colocar de uma forma diferente aqui. Pronto. Vou colocar assim. Melhorou? Tá Melhorou ótimo. agora. Beleza. Pronto. Beleza. Aí aqui são as páginas, tá? Eu estou dentro do arquivo da apostila e aqui são as páginas. No caso aqui é a página... deixa eu ver qual é essa página aqui. Está sem a numeração, meu Deus. Página 3. Então eu vou ter que fazer a apostila. Eu não fiz. Hoje é a última aula de geografia bíblica. Aí a senhora só vai fazer se... Na verdade, sim, quem puder imprimir todas as apostilas é bom, porque tem um contato, né? Mas não é obrigatório, como eu já falei, né? Não está aparecendo? Para não estar aparecendo. No caso, a imagem não está aparecendo para a senhora? Tem que tentar sair da chamada e voltar, porque aqui para a gente está aparecendo normal. Ô, irmã, veja se a senhora não fixou. De repente, a senhora pode ter fixado sem querer alguém, e aí está aparecendo a pessoa que a senhora fixou. Pode ser que seja isso. Tá? Veja aí se não foi isso. Eu vou até tirar, eu vou tirar a apostila. Vou tirar a apostila e vou colocar de novo, para ver. Pronto. Coloquei de novo aqui. Pronto. Coloquei de novo, para ver se dá certo aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou descer, porque isso aqui a gente já falou, a relação da geografia com a teologia. Já ficou claro para todo mundo aqui
que não tem como a gente entender determinados textos da Bíblia sem levar em conta o aspecto geográfico, né? Então, em que local aconteceu aquele fato bíblico? Quais são os aspectos naturais, fisiográficos que tem ali, né? É uma questão, por exemplo, Salomão, ele fala do ouro, é um salmo, se eu não me engano, né, que fala do ouro de Ofir. Aí, a gente lê isso, a gente para assim, peraí, o ouro é um metal precioso, de grande valor no mundo antigo, principalmente, porque no sistema de trocas não havia as moedas nacionais, né? Poucos países, poucos lugares que já tinham ali as suas moedas, né? Mas a maioria delas, o valor era correspondente ao metal que, que era entregue. Então, quando a gente fala de ouro, é uma coisa que está ligada diretamente à economia. Quando a gente fala de Ofir, a gente está falando de um lugar específico. Aí, quando você vai pesquisar para saber que ouro era esse, era um dos ouros que era considerado com maior grau de pureza, era mais confiável. Então, aí, é um elemento geográfico que está no texto, mas que, se você não for buscar aquela informação, você pode passar batido por um detalhe importante, que ajuda a entender o que é que o autor bíblico tá falando, tá? Então, é importante ter essa questão aí. Aí, a gente, aqui na apostila, vai falar das características físicas, a relevância teológica, né? E cenários históricos. Então, a questão da Terra Santa, normalmente, quando você pega um livro de geografia bíblica, começa falando da parte física do Antigo Testamento, das cidades que são citadas, né? Então, as características físicas, né? Região montanhosa, a questão dos desertos, o litoral mediterrâneo, as planícies férteis. Uma planície fértil é alvo de cobiça, no mundo antigo principalmente, né? No mundo antigo, nos tempos bíblicos, você tem uma planície onde você tem ali alto grau de fertilidade, você tem a presença de um grande rio, então aquele lugar vai ser alvo de disputa, tá? Então, a gente precisa entender isso, que o povo de Deus está sendo orientado por Deus para conquistar uma terra, por exemplo, que mana leite e mel, e aí todos esses aspectos da riqueza do solo, da capacidade que aquele solo tem de produzir, todos esses aspectos vão colocar o povo de Deus dentro de um cenário geográfico que vai ser disputado. E, obviamente, que se é um lugar que é disputado, os conflitos armados, eles vão acontecer. Então, é por isso que a gente vê, por exemplo, tantas guerras acontecendo nos textos bíblicos. E não é em vão isso, né? É porque, por vezes, a gente lê o texto bíblico e vai passando batido nesses detalhes, né? E a gente não pode. Por exemplo, quando Salomão constrói o templo, ele manda buscar madeira no Líbano, não é isso? Se eu não me engano, ele manda buscar madeira no Líbano, os cedros do Líbano, né? Aí, quando você vai ver por que aquela madeira especificamente, tá? Então, a questão do cedro, a questão do clima que aquela região do Líbano tem, a dureza dessa madeira, tá? Que ela é importantíssima para a construção no mundo antigo, para a altura que o templo ia ter,
para as próprias características. Então, não tem como você ler isso e ignorar. Ah, não, isso aí é só um detalhe do texto. Não. Então, um aluno perigmático, um proclamador da palavra, precisa colocar na cabeça o seguinte: o máximo de informações que eu puder recuperar para entender o texto, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Inclusive, quando se trata da questão geográfica, né? Aí tem a questão climática, né? No litoral de Israel, a gente tem muito calor, mas também muita umidade. É típico, né? Toda a região litorânea, ela é muito quente, normalmente, né? Ela é muito quente, e ela também vai ter muita umidade. A gente tem ali a evaporação da água, né, constantemente, e aí é por isso que a gente vai ter mais chuva, inclusive. Aqui no Brasil não é diferente, né? O litoral, normalmente, é onde se chove mais. Então, a gente tem a questão das montanhas naquela região, altos montes, né? Elevadíssimas altitudes, e isso vai fazer com que a temperatura seja muito mais baixa, né, nesses lugares. Só para vocês terem uma ideia, a cada 100 metros de altitude de uma montanha, a cada 100 metros cai 1 grau de temperatura. Isso em condições normais, né? De temperatura e pressão atmosférica, cai 1 grau. Então, assim, imagine aí 2.500 metros, 3.000 metros de altitude de um relevo. Então, essas montanhas, elas são cobertas por neve, tá? Então, por isso que é uma região que de certa forma, tem muito deserto, mas também tem bastante água, porque essa neve ela vai derreter e vai alimentar os rios dessa região. Então, se você pegar o Rio Jordão, que corta Israel de norte a sul, você vai ver isso, né, de maneira bem, bem interessante, né? Então, esses aspectos aí que o pastor Diógenes já falou também na primeira aula, e eu estou tentando aqui dar uma revisada, né? Aí a gente tem aspectos teológicos também, tá? A gente tem aspectos teológicos que envolvem essa geografia bíblica, tá? Então, a gente tem aqui locais como Siquém, onde a gente vê ali que foi onde Deus confirmou a sua promessa, né? A Abraão, Hebrom, Jericó. Quando a gente fala de Jericó, parece até que a gente já foi lá e tal, conhece, porque são cidades que têm uma relevância teológica, têm tem uma importância bíblica, né? Em determinados textos, a gente percebe isso. Tá bom, minha gente? Aí aqui a gente tem, né, no Velho Testamento, a região de Canaã. Quase toda a Bíblia tem esse mapa aqui, tá? Pode ser que não tenha com todas essas informações, né, de cada cidade, mas aí vocês têm a apostila, guarda a apostila. Pastor, eu não sei guardar, eu perco as coisas no celular. Uma dica que eu dou, manda para o seu e-mail. O Drive, vocês têm acesso ao Drive, né? Tem eu estou dando para vocês várias possibilidades para que vocês possam ter esse material guardado futuramente, né? Tem o Google Classroom, que está lá as aulas, está lá todo o material que a gente está usando aqui, as apostilas e os slides, e também o link das aulas. Então, sempre que puder, revisita esse material, assiste de novo, né? O bom da aula gravada é que você não precisa ver a aula toda. Você pega aquelas partes que você ficou com mais dúvida, né? Repete, assiste novamente. Então, as aulas estão aí, vocês têm várias opções, né, para poder fazer esse aprofundamento. Ah, pastor, mas no momento eu estou assim muito corrida, a minha vida não estou dando conta de tanta coisa. Não tem problema. Você não vai morrer esse ano, com fé em Deus. Então, mas você sabe o caminho das pedras,
Você sabe onde é que estão as apostilas, né? Você, você sabe onde é que estão as aulas gravadas? Pronto, pronto. Então, ano que vem eu quero dar uma repaginada, eu quero rever algumas disciplinas. Pastor, libera aí para eu entrar nas aulas, né, da disciplina tal que eu não consegui acompanhar muito bem. Pode fazer também. Tem a aula gravada do ano passado, eu achei melhor, pastor. Ano passado parece que o senhor estava assim mais, né? Sua aula foi melhor. Não é que foi melhor ou pior, é porque cada turma a gente acaba dando uma abordagem, às vezes é uma pergunta que um aluno faz. Ano passado a turma fazia muito mais perguntas, esse ano a turma já é um pouco mais, né, um pouco mais quieta, né? Não faz assim tantas perguntas. Então, isso depende, às vezes a aula toma outro rumo por causa de uma pergunta que é feita, tá certo? Mas eu estou dando essa dica aí, vocês têm acesso às aulas do ano passado, lá no meu canal tem uma playlist só com as aulas do ano passado, tem outra playlist só com as aulas desse ano, né? Então, vocês têm muito material para estudar, né? Só questão mesmo de parar e, como, como eu tive uma professora na UESB que ela dizia, né? HBC, horas de bumbum na cadeira, né? Horas de bumbum na cadeira. Então, sentar na cadeira e ler, estudar, fazer anotações, fazer perguntas, é fundamental, né? Sem HBC, nada funciona. Beleza. Aí, a outra parte que tem aqui na apostila é a questão da parte política do mundo bíblico. Pastor, eu não sabia que isso tem a ver com geografia também, não. Claro que tem. A geopolítica. Gente, a política sempre teve um peso muito grande para a maneira como as sociedades se comportam, para a maneira como a sociedade produz. A política sempre teve. Gente, vamos ser honestos. Quando você pega... Quem aqui é familiarizado com o Evangelho de Lucas? Tem que ser. Alguém que prega constantemente, alguém que dá aula na escola dominical, tem que estar familiarizado com o texto bíblico. Quem é familiarizado com o livro, o Evangelho de Lucas, quando você pega o capítulo 1 e 2, você vê a grande quantidade de informações que Lucas dá sobre o ambiente político do nascimento de Jesus. Lucas, ele cita, ele dá o nome de pessoas políticas que estão ali naquele cenário bíblico. E aí, é óbvio que isso é importante. É óbvio que isso é importante, tá? Porque quando a gente fala de política, o povo já pensa logo, Lula e Bolsonaro, misericórdia. Essa dicotomia miserável que a gente entrou, né? E aí fica essa briguinha. Mas política não tem a ver com partido político, necessariamente. O partido político é um dos elementos. O político, ou seja, a pessoa, é um elemento. Mas a política é o quê? É a forma de governar, de administrar. Todo país ele é administrado. Todo território é administrado. E aí é que está, né? Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um ambiente que tem locais de disputa política, né? Então, é o que a apostila está dizendo aqui, ó. A Bíblia relata eventos que ocorreram em diferentes regiões do Antigo Oriente, né? E do Mediterrâneo. O conhecimento da geografia física e política dessas terras ajuda a entender melhor os desafios, as interações e o desenvolvimento dos povos bíblicos. Quem conhece um pouquinho de história aqui sabe que a região do Mediterrâneo, ela sempre foi alvo de disputa. Aquilo ali, na geografia política,
tem uma expressão na geografia política que é chamada de Heartland, né? Que é o coração, a ideia, né? O coração do mundo, o coração de algo que você, se você dominar, você domina todo um território. E a maioria dos fenômenos bíblicos acontecem em lugares assim, como é o caso, por exemplo, do Mediterrâneo, que a gente vai ver daqui a pouco aqui o mapa. Paulo, ele transitando de um lado ao outro, praticamente ali entre 3 continentes do mundo, Paulo transitando com liberdade. Por quê? Porque o Império Romano dominou aquela região. Dominou aquela região. Então, gente, a gente precisa levar isso em conta, tá? Ah, pastor, eu achava que era só abrir a Bíblia, dar 3 pulinhos e pedir a Jesus, me usa, Senhor, me usa. E pronto, já estava resolvido. Seria muito bom se fosse assim, né? Mas não é. A gente precisa ler, estudar, entender o texto, pedir a Deus poder, graça, autoridade espiritual. Sim. Gente, o estudo não anula a oração, tá? A questão é que o curso aqui está focado muito mais nos estudos da palavra. A sua vida de oração, a sua vida de consagração a Deus é uma coisa que você tem que levar a sério, porque o poder de Deus se manifesta na medida que a gente tem relacionamento com Ele. Ok. Agora, conhecimento precisa ser buscado. Precisa ser, você precisa buscar, você precisa ler, você precisa entender, você precisa conversar com pessoas mais experientes, que tenha um pouco mais de leitura. Ah, eu estou com dúvida nesse texto aqui. Pergunta ao seu pastor. Ah, mas meu pastor também ficou com dúvida. Pergunta a outro irmão, assiste um vídeo no YouTube, lê um livro. Com certeza, você vai ter acesso a bons materiais para você poder tirar as suas dúvidas. Então, só passando aqui, porque senão a gente vai acabar repetindo, né, algumas questões. Na semana passada, a gente falou um pouco sobre essa questão dos rios, né, a questão da altitude, né, como essa altitude vai gerar as nascentes de muitos rios. Então, por isso também que vai ser uma terra muito abençoada, né? A Israel, até hoje, é uma terra que realmente tem alguns elementos da sua própria geografia que favorecem muito, né? A questão ali da agricultura, né? Do cultivo, de várias questões ali. Então, é muito importante, né? Aí a gente tem alguns rios como o Nilo, o Jordão, o Mediterrâneo. Então, dá uma revisitada, inclusive, na primeira aula que o pastor Diógenes deu, porque aqueles estudos de caso ali, gente, é para a gente colocar aquilo em prática, tá? Ali, ele deu os exemplos, e o que é que o aluno tem que fazer? Opa, eu vou pegar agora outros textos e vou tentar fazer algo parecido, para poder me aprofundar mais na questão na questão da geografia dos lugares da Bíblia, né? Beleza. Você quer ver uma coisa? Como é que a gente vai entender, por exemplo, Daniel? Como é que a gente vai entender o livro de Daniel sem entender isso aqui, ó? Ó, Império Persa, Império Grego, Império Romano. Como é que a gente vai entender? Então, a gente tem que pesquisar, tentar entender como é que esses impérios dominaram praticamente a mesma região do mundo em épocas diferentes. Então, eles foram se sucedendo, sendo que alguns coexistiram, né? Existiram ao mesmo tempo, tá? E aí a gente tem o quê? Esses impérios trouxeram contribuições
para que a história da revelação desse sequência. Então, por exemplo, o Império Persa foi importantíssimo para a questão da saída dos judeus da Babilônia, o retorno para Jerusalém, para reconstruir o templo. Então, foi durante esse império. Quando a gente olha para o Império Grego, foi muito importante, por quê? Porque foi o Império Grego, a gente chama isso aqui de período interbíblico, né? Ou seja, entre o Antigo e Novo Testamento. Foi muito importante o Império Grego e o Império Romano. Nesses 400 anos entre Malaquias e Mateus, esses dois grandes impérios tiveram muita importância para preparar o mundo antigo para a chegada de Jesus. Então, os gregos contribuíram trazendo uma cultura, a questão da cultura helenística, a cultura grega, a cultura helenística é a mesma coisa, tá? Essa cultura, principalmente a língua grega, a filosofia grega, tomou conta daquela região e os judeus estão sob influência grega e romana naquele período ali que Jesus ele se manifesta, né, para resgatar o seu povo e perdoar os pecados morrendo na cruz. Então, a gente tem esse período, tá, que a gente não pode ignorar. Ah, pastor, eu achava que isso daí é história. Aí é que tá, né? A geografia e a história é a próxima disciplina que a gente vai começar daqui a 15 dias, história da igreja. Mas vocês vão ver que a história e a geografia, elas estão muito casadas. A geografia, ela vai focar nas mudanças da sociedade, ou seja, e do espaço. A gente chama isso de mudanças socioespaciais, tá? Só que essas mudanças acontecem dentro de um tempo. E aí a gente chama isso de tempo histórico. Então, por isso que história e geografia acabam sendo muito próximas. Então, a gente tem o tempo que as coisas estão acontecendo e a gente tem as mudanças que a sociedade vai fazer no espaço geográfico. Então, por exemplo, eu não sei se vocês viram agora recentemente a disputa dos Estados Unidos com o Irã pelo Estreito de Hormuz. Pelo Estreito de Hormuz. Então, é por ali que se escoa a maior parte, né? Eu não sei qual é o percentual exato, mas a maior parte da produção petrolífera, né, a produção de petróleo do mundo, escoa pelo Estreito de Hormuz. Então, quem domina o Estreito de Hormuz, domina o fluxo de petróleo para a Europa, né? O fluxo de petróleo para outras partes, para essa região da Europa-Ásia, né? A Eurásia ali, os países que estão ali naquela região têm, de certa forma, alguns embates com os Estados Unidos. Então, não é interessante deixar que o Irã domine sozinho aquela região. Ah, pastor, mas você não está falando da Bíblia, o que é que tem a ver Estados Unidos, Irã, Estreito de Hormuz com a Bíblia? Se você não entender que o espaço é disputado, você não vai entender como é que esses impérios contribuíram e prejudicaram a pregação do Evangelho no início do Novo Testamento. Quem é que está no cenário político na época de Jesus e dos apóstolos? É o Império Romano. E como é que o Império Romano dominava os seus territórios? Aí é por isso que a gente vai estar falando na Bíblia o tempo todo de publicanos. Quem é esses publicanos, gente? Não faço ideia. Tem que estudar, tem que entender. Ah, o procônsul, o cônsul, o não sei o quê, o rei, sabe? O governador Félix. Que é isso? É tanta coisa, eu não estou conseguindo entender.
aí tem que ler o texto com atenção redobrada e buscar essas informações numa boa Bíblia de estudo, num bom comentário bíblico. Então, tudo isso faz parte do contexto geográfico, tá bom? Tatinei, pode falar, querido. Pode ser, ô pastor. Amém, querido. Se eu puder me ajudar aqui, como eu buscar esses 4 impérios, tem uma aqui em Alexandria. Aí eu tenho que pegar estudo de história. Ô, querido, eu não consegui entender a pergunta toda. Você pode repetir? Sim, esses 4 impérios, para mim estudar ele. Aqui tem uns que é bíblico. E esse de Alexandria, que espalhou a cultura. Aí eu tenho que ir para histórias, para mim ler livro de histórias também, para mim entender isso aqui. Então, um exemplo, se você tiver uma boa Bíblia de estudo, você, normalmente, entre Malaquias e Mateus, as Bíblias de estudo costumam colocar alguns comentários, né, sobre esse período interbíblico, né? Algumas Bíblias de estudo vão colocar essa parte aqui, lá entre Esdras e Neemias, né? Para fazer justamente essa fase de transição aí de imperadores, tá? Então, é isso. Vai depender, se você já tiver materiais que falam sobre isso, é suficiente. Você não precisa estudar a história toda, né? Desses impérios, porque é muita coisa, né? É muita coisa. Eu mesmo, o que eu conheço é o básico para entender esse período, tá? Então, por exemplo, quando a gente estuda Introdução ao Novo Testamento no seminário, a gente tem que obrigatoriamente estudar esse período interbíblico para a gente poder entender o que é que estava acontecendo no mundo, né? Mas aí é como eu estou dizendo, só essa disciplina no seminário foram 6 meses, né, estudando, entendeu? Entendi. Bom, Obrigado. pastor Diógenes, cadê o senhor? Tá quietinho aí? Estou aqui. Eu estava lembrando, pastor Alex, os irmãos ficaram impactados quando a gente trouxe o estudo de caso, só citando a questão geográfica do livro de Jonas, explicando o tipo de fuga que tinha passado Jonas, né? Quando você lê no primeiro momento e você não tem o conhecimento, você não sabe da distância, do que é que está em jogo, o quanto ele estava disposto a fugir, e até a teologia por trás também, né? Então, a partir do momento que eles pegaram, a gente mostrou o mapa e mostrou que Jonas estava disposto a fugir 3.000 quilômetros, né? Para além do ponto onde ele havia sido chamado para ir, os irmãos ficaram espantados, né? E, como é que se diz? Eles se admiraram, né? Daquilo que a gente pode conseguir obter por meio da geografia bíblica. Então, ficou aí o alerta para que os irmãos, a partir do momento que estão tendo contato com a geografia, que eles não leiam mais o texto bíblico da mesma forma que eles liam antes. Então, ao passar, né, por lugares, pessoas que são citadas também, eles pesquisem mais, porque isso vai enriquecer ainda mais a interpretação e aplicação para os nossos dias. A Camila aqui, por exemplo, o pastor estava falando sobre abrir o livro, pedir a Deus, né, que ilumine de qualquer jeito. Ela colocou aqui, né, tem pessoas que acham que Deus vai descer e vai dar uma porção, né, vai fazer uma mágica para dar sabedoria para as pessoas, e não é assim, né, a gente precisa estudar. Quanto mais a gente estuda, a gente se esmera, melhor vai ser a ministração do texto bíblico. Não tem mágica. A pessoa tem boa oratória e ela vai simplesmente conseguir, né, extrair o máximo do texto bíblico. Ela pode ter a oratória que for. Se ela não estudar, ela vai passar a experiência dela, mas não aquilo que Deus quer passar através do texto. Perfeito, perfeito, pastor. É exatamente isso.
Outra questão desse campo político que tem a ver com o domínio dos territórios bíblicos, tem a ver com as disputas internas dentro do próprio território de Israel, a gente precisa lembrar que Israel, na Bíblia, teve várias organizações políticas, várias maneiras de se organizar politicamente, ou seja, a administração de Israel. Então, a gente tem o período dos patriarcas, tá? Abraão, Isaac, Jacó, que era o quê? Eram clãs, pequenos grupos, né, dentro de cada família. Então, eram clãs nômades. É por isso que a gente vê no Antigo Testamento que parece que os patriarcas, né, eles não param no lugar certo. Se você lê todos os textos que falam de Jacó, a impressão que dá é que Jacó está, meu Deus do céu, esse homem não para, não, é? Ele está num lugar, ele está no outro, ele está no outro. Ou seja, por quê? Porque era uma característica da organização daquele período. Aí, quando a gente vê o período das conquistas, dos juízes, a gente já vê Israel que dividido em tribos, e cada tribo com seu território, que é como se fossem estados, né? Então, quando a gente pega o mapa das 12 tribos de Israel, quando conquista a terra e cada um ficou com a sua porção, tá? Com exceção dos levitas, né? Que não vão ter uma possessão deles, porque eles eram responsáveis pelo culto, tá? Então, a gente tem que ter esse entendimento geográfico. Ó, os levitas ficaram sem território. Aí o Senhor vai dizer, vocês são a minha porção. Foi a tribo que Deus escolheu para ser a sua própria porção, para que eles pudessem cuidar das coisas do templo. Então, cuidado, porque alguns aspectos que a Bíblia estabelece, voltados para os levitas, ficou exclusivo para eles. Ficou exclusivo para eles, tá? Então, quando a gente lê o texto, lê o texto bíblico, né? Que fala, vou pegar um caso aqui, pode ser que gere polêmica na cabeça de alguns, mas eu vou falar. E aí você ouve e estuda, né? Mas, por exemplo, primícia, que é uma coisa polêmica, tem gente que tem dúvida sobre isso. Mas as primícias, se você lê quando Deus estabeleceu as primícias eram para aqueles sacerdotes, para os levitas, para aqueles que eram da tribo de Levi. Por quê? Porque eles não tinham terra. Eles não tinham de onde tirar o sustento deles. Não havia sustento. Então, por isso que eles precisavam receber as primícias de todas as tribos, para que eles pudessem sobreviver. Esse é o princípio das primícias, tá? Então, a gente tem que ter esse entendimento. Ah, mas por que Deus fez isso com a tribo de Levi? É por causa do momento histórico que as tribos estavam ali organizadas dentro do território. Aí, quando você pega o período monárquico, né? Aí você vê Saul, Davi, Salomão, é o período que o reino está unificado. Aí depois a gente vê, né, aqui em 2 Crônicas 12, 13, que Roboão e Jeroboão, eles vão ter ali uma desavença, uma disputa interna, e aí o reino vai ser dividido. Então, Israel, tem gente que confunde muito isso, né? Ah, eu não entendo por que Israel, por que Judá. Mas quando o reino se dividiu, Israel, ao norte, quem é que lembra qual é a capital do Reino do Norte? A capital de Israel é Jerusalém? Quem é que lembra? Cadê os crentes desse curso, gente? Deve estar digitando ainda, calma aí. Deve estar digitando.
A capital do Reino do Norte é Samaria, não é isso? A capital do Reino do Norte é Samaria. E a capital do Reino do Sul é Jerusalém. Judá é Jerusalém. Aí o que é que acontece? Quando tem o cativeiro, o que foi que sobrou do Reino do Norte? Praticamente não sobrou nada. O Reino do Norte foi todo desqualificado em termos espirituais, em termos culturais, em termos de herança espiritual. Foi praticamente todo dissolvido. E aí a gente vai ter essa treta entre samaritanos, né, e judeus no Novo Testamento por causa disso, porque os judeus olhavam para os samaritanos, esses israelitas, né, do norte, que se misturaram com a cultura da Assíria, porque foi a Assíria que invadiu o Reino do Norte, né? E a Babilônia invadiu Judá, invadiu o sul. Então, o cativeiro de Israel, o cativeiro do norte, foi muito pior do que o cativeiro babilônico. Então, gente, esses aspectos estão acontecendo na Bíblia o tempo todo. E a gente precisa ter um certo conhecimento, não é domínio, mas se você vai pregar, se você vai dar um estudo naquela semana sobre isso, tem que pegar e dar uma lida com atenção, rememorar. Eu mesmo eu tenho que rememorar muita coisa, porque eu não sei muita coisa assim de cós salteado. Quando eu vejo pregadores assim falando do o ano, a data exata e tal, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, mas eu tenho que anotar, porque se eu não anotar, eu não vou lembrar. Eu tenho dificuldade com datas. Então, mas tudo isso aqui, ó, o Antigo Testamento, minha gente, e o início do Novo Testamento nos Evangelhos, está acontecendo tudo isso aqui, ó. Esse turbilhão. O reino aumenta o seu território, diminui seu território. Se você pegar o mapa de Israel, entre Gênesis e João, se você pegar o mapa, você vai ver como o Estado de Israel, né, o Estado de Israel, entre aspas, que é uma linguagem mais moderna, né? Mas, assim, o território de Israel é modificado em vários momentos, com invasões, com ocupações, com domínios, e a gente precisa, de forma, pelo menos, básica, né? A gente precisa ler e estudar essas questões. Tranquilo? Tranquilex? Então, vamos agora falar um pouco de Novo Testamento, né, para a gente poder se situar melhor também nessa questão, tá? Uma dica que a gente dá para vocês é ficarem atentos à geografia principal que vocês precisam guardar na mente é a geografia do livro de Atos, tá? Se você pegar o livro de Atos e prestar atenção na dinâmica das cidades, por onde os apóstolos estão passando e evangelizando e plantando igrejas, você vai entender boa parte da geografia do Novo Testamento. Então, é uma dica que eu dou. Ah, pastor, eu quero me aprofundar, eu quero entender melhor a geografia bíblica. Pega o livro de Atos, começa pelo Novo Testamento. Pega o livro de Atos e vai marcando todos os lugares que o livro de Atos vai falando, e aí, considerando o que Jesus disse no início do livro. Atos, capítulo 1, verso 8. O que está escrito lá? Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando você olha para essa palavra de Atos 1:8, e você vê a sequência dos acontecimentos
e as cidades por onde os apóstolos estão passando, você vai ver que a lógica é essa: Jerusalém, Samaria, Judéia e até... Quer dizer, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso que a gente vê, tá? Beleza. Aí, o que é que a gente tem que lembrar? No Novo Testamento, gente, isso aqui eu já falei nesse instante. O Império Romano dominava grande parte do mundo conhecido, que incluía o quê? A Palestina, a Ásia Menor. Ah, pastor, eu não lembro o que é a Ásia Menor. Lembra das 7 cartas lá do Apocalipse? Todas aquelas cidades que são citadas ali, quem é que lembra? Fala para mim, é pelo menos uma cidade, aí, quem é que lembra? Quero ver o povo participando, pastor Jorge. O povo está... Não pode, não. Estão dormindo, vamos. Não cochila, não. Ó, tá aparecendo as cidades aí, ó. Filadélfia, Tiatira, Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor. A Ásia Menor era uma província. O Império Romano tinha algumas províncias. E uma delas se chamava Ásia Menor, tá? Por que é Ásia Menor? Porque ela está entre a Europa e a Ásia, o continente asiático. Então, como vocês falaram aí, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Tiatira, essas cidades, elas fazem parte da Ásia Menor, né? Aí a gente tem a questão da Grécia, que já é o quê? É uma região que já está indo, é a porta de entrada ali para chegar na Europa. Então, é um dos primeiros lugares que Paulo vai chegar, né? A ilha de Patmos. Pronto, vamos falar um pouquinho sobre a ilha de Patmos. Mas vamos dar sequência. Eu volto na ilha de Patmos. Então, partes da África, a estrutura política de Roma corroborou com a expansão do evangelho, na medida que possibilitou. Então, como é que Roma contribuiu para aquele período apostólico? Primeiro, a paz romana, porque não era interessante para o Império Romano ter conflitos. Então, eles faziam de tudo para pacificar os territórios. Entendeu? Eles entenderam que conflito gerava muito prejuízo. Então, o que é que eles fizeram? Vamos pacificar. Então, eles estabeleceram a paz romana, estabeleceram um sistema de coleta de impostos inteligente, porque os coletores ficavam com uma parte do que era coletado. Então, eles acabavam se tornando fiéis ao império, porque eles coletavam e eram donos, né, de uma parte daquilo que era coletado. A questão das estradas foi muito importante, as estradas no Novo Testamento, para que os missionários pudessem se deslocar, né, e os comerciantes também. A questão da língua comum, o grego. Olha como o Império Romano foi inteligente. Eles ocupam uma região que já estava helenizada pela cultura grega. Eles não impõem o latim. Eles vêm e vão estabelecer ali o grego, que já era usado no comércio, nas navegações, nos transportes, né, no sistema no sistema monetário, nas moedas. Então, o grego koiné é estabelecido como uma língua comum, aquela língua que é falada para as pessoas poderem se entender, né? E a questão das redes de cidades conectadas. Então, como eu falei para vocês aqui, por exemplo, todas essas cidades da Ásia Menor, elas são
elas são, como é que diz? Elas têm conexão, elas estão conectadas. Éfeso é a capital e todas as demais têm alguma ligação com a capital da província, no caso aí, Éfeso, né? Vamos seguir. Aí a gente tem as viagens missionárias. A apostila vai seguir falando sobre as três viagens missionárias de Paulo, né? Que, na verdade, foram 4. A gente vai ver que tem uma 4ª viagem que é especificamente para Roma, tá? Então, vamos lá. A primeira viagem, Atos capítulo 13 e 14, é naquele momento que ele é enviado, né? A partir de Antioquia, tá? Então, há um momento específico que, por conta da perseguição em Jerusalém, a igreja ela começa a usar Antioquia, né, como um lugar como se fosse uma base de partida e chegada, né? E isso por conta de toda a perseguição que está acontecendo na Judéia e, consequentemente, em Jerusalém, tá? Pastor Diógenes, chegue Estou por aqui. mais aí. Quer comentar alguma coisa aí? A plantação das igrejas, a gente vai ver o apóstolo Paulo plantando igrejas e vai perceber que não é uma plantação à toa, né, pastor Alex? Tem toda uma estratégia para que isso aconteça. Isso traz lição até para a gente hoje, quando a gente vai olhar, principalmente na segunda viagem missionária, a gente vai perceber que Paulo plantou em cidades principais que pudessem escoar o evangelho para cidades menores. Quando ele queria, inclusive, entrar na região da Ásia, na segunda viagem ele foi impedido pelo Espírito Santo, a gente imagina que ele queria começar por Éfeso, era justamente para, a partir de Éfeso, as outras cidades também serem impactadas. Ele funda um seminário lá em Éfeso, né, e durante 2 anos prega ali naquela cidade, e ele fala, né, que ele queria que toda a região da Ásia tivesse conhecimento da palavra. Não por ele estar indo pregar o evangelho em todas as cidades ali da região da Ásia Menor, mas entendia que uma igreja forte em Éfeso faria com que o evangelho se expandisse pela região da Ásia Menor. Isso de fato aconteceu. Algumas das igrejas ali, inclusive que ele escreve as suas cartas, não foram igrejas que ele fundou, foram igrejas que discípulos seus, que receberam provavelmente esse treinamento ali na região de Éfeso, passaram essa informação e esse evangelho adiante. Isso traz até lição para a gente hoje. A gente, por vezes, quer estar em todos os lugares, quer plantar trabalho em todas as cidades, mas a gente percebe que, com estratégia, plantando nos lugares certos, nos lugares centrais, o evangelho pode ser expandido para outros locais menores, né? Tudo com ordem e com decência. Perfeito. Aí, por isso que é bom essa estratégia que a gente está usando de 2 professores, porque, às vezes, algum aspecto que um traz e que a gente vai se relembrando aqui, né? Então, esse aspecto que o pastor Diógenes traz, gente, é a prova cabal de que Paulo, ele entendia a geografia da sua época. Ele entendia a geografia da sua época, tá? Então, ele sabe que se ele planta uma igreja primeiro em Éfeso, ele tem uma igreja forte, porque é a capital da província, ele tem uma igreja que, a partir dela, vai plantar outras. Se você for olhar, por Éfeso passou ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo João. João foi pastor de Éfeso. Timóteo foi pastor de Éfeso. Tá? Então, havia uma importância estratégica naquela cidade para que, a partir dela, outras cidades da região avançassem. Quando Paulo vai para a Europa, quando ele vai pregar na Europa, o que é que acontece? Quem é que lembra um fenômeno sobrenatural que acontece e que leva Paulo para a Europa?
É uma passagem bíblica que a gente cita muito, né? Do livro de Atos, alguém lembra? Paulo tem uma visão, não é isso? O naufrágio foi um pouco mais para frente. Paulo, ele tem uma visão. Vê se alguém acha aí onde é que está esse texto bíblico. Que ele tem uma visão onde um varão macedônio, isso, passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo, ele tinha aquele receio, né? Como é que eu vou para a Europa? Como é que eu vou pregar na Europa o evangelho, se eu ainda tenho tanta coisa aqui para fazer por aqui, né? Na região da Ásia Menor, todo esse ambiente que precisa ainda ser alcançado, ser evangelizado. Então, é um passo adiante dentro de um cenário que é mais incerto, Então, Paulo conhecia a geografia, Paulo conhecia as funções, o René está colocando aí o texto aí, ó. Atos o que mesmo? Eu não lembro o capítulo, tá? Eu já fui melhor. Não, esse da visão aí da Macedônia, é Atos 19 ou é o quê? Isso, 16, 9, até o versículo 12. Então, você vê aqui, ó, naquela noite, Paulo teve uma visão, ele viu um homem da província da Macedônia, que é a porta de entrada ali para a Macedônia, ficava na Grécia, né? Então, é Europa, você está entrando na Europa. Venha para a Macedônia e nos ajude, passa a Macedônia, né? Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade, fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos perto de Neápolis. Aí o crente, pregador, professor de escola dominical, vê um monte de nome, Troade, Samotrácia, Neápolis, Filipos, Macedônia, um monte de nome em poucos versículos, e não tem nem a curiosidade de olhar no mapa. Então, tem que fazer isso, gente. Tem que fazer isso, tá? Só para não esquecer, a irmã... Cadê a irmã que pediu para falar do Patmos, não foi? Foi a irmã Maria Lourdes, Maria de Lourdes. Isso, pronto. A irmã Maria de Lourdes, ela falou assim, a ilha de Patmos, pastor, fala um pouco. Se você for pegar entre a Ásia Menor e a Europa, a Grécia, né? Grécia e Ásia Menor, você tem ali no meio um pequeno arquipélago. Quem é bom aí de geografia lembra que o arquipélago é um conjunto de ilhas, tá? O que é que acontece? O Império Romano, ele viu que aqueles presos mais perigosos não podiam ficar no continente, porque a chance deles escaparem, ou coisa do tipo, ou ter alguma revolta local, alguma revolta local política, o custodiado, né, do Império Romano, se ele fica custodiado no continente, a chance de ter esses movimentos populares, né, de insatisfação ou coisa do tipo, ou uma possível fuga, é grande. Então, o que é que os cabeças brilhantes e malévolos, os miseráveis, o que é que eles criaram? Eles criaram uma prisão numa ilha. Então, Patmos era uma dessas ilhas, tá, que ficava ali, fica, né? Que fica ali entre a Europa e a Ásia, né? Então, a ilha de Patmos era basicamente... Hoje eu não sei como é que tá, gente? Aí, curiosidade aí, deixa dever de casa, né? Como é que está a Ilha de Patmos hoje? Pode ser que seja um lugar de lazer, diversão, mas era uma prisão romana. Era uma prisão romana.
E foi lá que João, né, teve a visão do Apocalipse, né? Agora você veja que um homem como João, que era um homem dócil, se fosse um Pedro da vida, né? Mas era um homem dócil, não era um homem que que aspirava poder político, coisa do tipo, né, que talvez expressasse algum tipo de poder bélico que pudesse ali ofender o Império Romano, era um apóstolo. O apóstolo, né, um apóstolo que não tinha armas, mas ele vai ser colocado na Ilha de Pátmos. E é interessante, gente, porque assim, aí já entra a nossa visão pastoral do texto, né? As coisas que Deus permite que passemos nem sempre são compreendidas, nem sempre, tá? Você pega um João Batista, que foi o próprio Jesus que disse que de todos os profetas, ele foi o maior. E por que ele foi o maior? Porque os do Antigo Testamento profetizaram a respeito do Cristo. E João viu o próprio Cristo, né? Então, ele é maior, principalmente por causa disso, tá? Mas Jesus permite que João perca a sua cabeça. Perca a sua cabeça, tá? Porque para os propósitos de Deus, João ficar vivo naquele contexto poderia gerar dúvidas na cabeça dos discípulos. É só você ler as entrelinhas do Novo Testamento que você vai ver. Entrelinhas não, está lá explícito, né? Os discípulos de João, alguns já não caminhavam mais com ele e passaram a seguir a Jesus, né? Beleza. Aí depois você vai ver quando João está preso, os discípulos de João voltando lá para conversar com ele, ou seja, o coração do povo estava dividido. Agora veja que a gente que é pastor, às vezes, sofre por causa do povo. Por causa do povo. Que aí Deus diz, espera aí, esse pastor aí está sendo idolatrado por vocês, pronto, vou matar ele. Vem, meu filho, vem para o céu. Vou trazer você para cá, porque eu não botei você na terra para ser idolatrado por ninguém. Né? Quer dizer, a gente toma umas bombas que não tem nada a ver. O que é que eu tenho a ver com o pensamento desses pecadores, gente? Eu falo logo, oh, Deus, me poupa, me livra, me guarda, porque eu não tenho nada a ver com esses pensamentos errados aí, não, Senhor. Entendeu? Mas, às vezes, a gente paga preço, quem é líder sabe do que eu estou falando, né? Às vezes, a gente paga preço de determinadas coisas, simplesmente por causa do comportamento do povo. Do povo. Irmãos, alguém pode estranhar o que eu estou falando aqui, mas não estranhe, não. Deus, ele é um Deus que tem ciúmes. Se tem uma coisa que Deus não negocia, é a sua glória. Deus não negocia a sua glória. Deus não negocia a sua glória. Tá? Isso serve para marido, isso serve para filho. Ah, pastor, misericórdia, me deu até um tremelique aqui. Tudo que você coloca no lugar de Deus, se Deus tiver propósito e planos, se você colocar no lugar dele, ele vai tirar. Ele vai tirar. É forte mesmo. Mas essa é uma questão bíblica mesmo. Pode olhar todas as vezes que aconteceu alguma coisa e que a glória de Deus ficou bola dividida, Deus se encarregou de tirar. Entendeu? Então, a gente tem que ter, a gente tem que ter sabedoria, irmãos. Sabedoria para viver. Sabedoria. Eu lembro, eu vou contar um negócio aqui, Geisa está na sala, ela vai dar risada. Quando eu namorava com Geisa, quando eu dizia assim, eu vou embora, Geisa começava a passar mal. Ai, meu Deus, eu estou passando mal. Ai, ele vai embora. E não sei o quê, eu só vou ver ele agora amanhã. E não sei o quê. Não sei o quê. Aí eu falei, é o quê? Me tire de bolo. Me tire de bolo. Porque assim, gente,
A pessoa fica desestabilizada por causa de namorado, namorada, por causa do filho, por causa do pai, por causa da mãe, perde o prumo, a pressão sobe, ou seja, colocando Idolatria. pessoas no lugar que é só de Deus. É muito amor, né, René? É idolatria, muito idolatria. Aí, ó, a Devita, tá vendo? Receba. Receba a sua cajadada do dia aí, ó. É idolatria, irmãos. É idolatria. A gente fala, às vezes, dos católicos, que eles têm os ídolos e não sei o que mais lá, mas se nós descuidarmos, entendeu? O nosso ministério pode ser uma idolatria. Ai, meu Deus, eu não sei viver sem ser pastor. Oxi. Mas agora foi que deu. Quer dizer que eu nasci sem ser pastor? Então, ai, meu Deus, eu só sou santo porque eu estou sendo pastor. Se Deus me desse, se eu largar o ministério, eu viro um terrorista. Começa a tomar cachaça, eu me perco. Eu só consigo me santificar se eu estiver à frente do louvor da igreja. Se eu tiver... Ai, sim. Tem que ter domínio próprio para não acontecer isso. Ai, meu Deus, está largando o doce aí, viu, Joyce? É Deus no céu, pulando na terra. Fala aí, que eu vou beber uma água aqui. Irmãos, mas é sério, o trabalho é... Quer ver uma coisa? O crente está com dinheiro no bolso, ele está cantando, ele está feliz, né? Ainda tem 100zão lá na conta, aí ele está todo animado. Aí, meu irmão, daqui a pouco, quando ele olha para a conta, tem R$1,33. Aí ele começa a chutar o cachorro, ele começa a chamar a mulher de demônio, ele fica Satanás. E quem tirou o dinheiro não foi ele mesmo? É o quê, mano? E quem tirou o dinheiro não foi ele mesmo que usou e agora achou ruim? Só as palavras de sabedoria aí, tá vendo? Então, o negócio é sério. Eu brincava muito quando a pessoa estava sorridente, tá com dinheiro, tá rindo à toa. Aí, ó. Pois é, os comentários aí eu não estou dando conta, não, viu? Vocês estão demais. Mas, gente, é sério. Eu abri esse parêntese aqui porque ele é necessário, né? É um parêntese necessário. A gente precisa entender os propósitos de Deus, né? Qual é o propósito de Deus? Qual é a vontade de Deus, né? Exatamente, a ansiedade é uma coisa que tá fazendo muito mal. Então, eu abri esse parêntese, para quem não lembra, falei de João Batista, falei quando Deus ele tem, né, os seus propósitos para alcançar para alcançar determinadas regiões, e eu estava falando da ilha de Patmos. Então, assim, Deus permitiu que João ficasse preso. Ele não estava de férias na ilha, não, gente. Ele estava preso. Mas Deus permitiu que ele estivesse preso e que ele deixasse escrito o Apocalipse, né? Então, os propósitos de Deus são muitas vezes, a gente não consegue entender tudo, a gente não consegue compreender todas as coisas, mas a gente tem que vivenciar, né? Crendo na soberania dele, tá bom? Beleza. Aí aqui a gente tem o mapa da primeira viagem missionária. Qualquer Bíblia, quer dizer, a grande maioria das Bíblias tem esse mapinha aqui, né? Pode ser que não esteja colorido na sua versão, mas é um dos mapas, né, que a gente tem na Escritura. Então, a gente vê aqui, a princípio, a gente tem aqui o quê? Muito restrito a essa região aqui do mundo, né? Aí, na sequência, na segunda viagem missionária,
eu vou já pular aqui para o mapa, você já vê que é quando a gente tem aqui a saída aqui da Ásia, né, da parte mais oriental aqui, e aqui você já entra, ingressa, deixa eu mudar a cor a irmã, como a irmã me lembrou aqui na aula passada, né, cadê, gente? Cadê o outro? Só porque eu fui querer mudar aqui, sumiu a corzinha aqui do negócio. Só um minutinho. Oxo, 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 oxo. Tá desaprendendo, Alex? Achei. Aqui o vermelho, né? Vai ser o melhor vermelho mesmo. Pronto. Então, aí a gente já tem um avanço, tá? Que a gente vai perceber aqui, toda essa parte aqui, próxima aqui da África, né? Norte da África, mas ainda não chega na África, o Evangelho vai pegar toda essa região. Agora, perceba, o que é que o primeiro mapa e o segundo têm em comum? Mar Mediterrâneo, tá? Que é uma dúvida que muitos pregadores, às vezes, têm. Ah, pastor, a gente percebe que o uso do mar Mediterrâneo pelos apóstolos é intenso nesse período, ó. Então, tudo isso aqui, região marítima, região do Mediterrâneo. Por quê? Porque é onde o Império Romano tem domínio pleno. O Império Romano, ele dominava toda essa região, tá? E aí você tem uma alta navegabilidade, você tem uma intensa navegabilidade, e é uma navegação segura. Então, é por isso que o caminho traçado pelos apóstolos, que plantam as igrejas do Novo Testamento, vai ser focado muito aqui nessa região do Mediterrâneo, tá? E é onde, se você for olhar na sua Bíblia, no Novo Testamento, como eu falei, o livro de Atos, você vai ver que é onde a gente vai ter aí a maior quantidade de cidades por onde os apóstolos iam passando, plantando igrejas. Então, todas essas cidades, todas essas regiões são citadas no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos, né? Aí a gente tem a terceira viagem missionária, que já é Atos capítulo 18, tá? Aí a gente tem a ampliação, né? A gente tem a ampliação e o retorno, na verdade, né? Então, saindo novamente aqui de Antioquia, da Síria, tá? Não confunda essa Antioquia aqui com essa aqui, ó. Antioquia da Psídia. Aqui já é região asiática, né? Aqui já é uma região asiática. Aqui também mas está mais no sentido mais ao sul aqui, né? Perto de Jerusalém, perto da Judéia, mais ao norte de Israel, tá? Então, a gente tem todas essas cidades, o apóstolo Paulo. Aí, voltando ao que o pastor Diógenes falou anteriormente, a gente lembra da importância que Paulo dava à plantação dessas igrejas, os lugares onde ele plantava essas igrejas, e a estratégia de voltar a esses lugares, tá? Então, Paulo, ele retornava a esses lugares para dar apoio, para dar assistência, para ver como é que os obreiros que ele deixava nessas cidades estavam. Tranquilo? Pastor Diógenes. Deixa eu abrir o microfone aqui. E Deixa eu só pegar uma água rapidinho aqui. Ok. Mas pode ir falando aí. Pronto. Triste notar, pastor, que essa região que foi tão evangelizada no primeiro século, né, que está falando aí essa parte do Mediterrâneo, estamos falando da Grécia, estamos falando de boa parte da Turquia, hoje já não é mais uma região que está sobre domínio cristão, né? Ela foi islamizada
aos poucos, a partir de invasões que foram ocorrendo a partir do século VII em diante, queda de Constantinopla e por aí vai. Então começou a ter perseguição também aí dos cristãos e hoje é dominada pelo islamismo, né? Houve uma virada total aí. Infelizmente, uma região que foi tão evangelizada, berço do cristianismo, e teve essa guinada aí ao longo do tempo. Que Deus tenha misericórdia, né? Permita que o evangelho possa ser ministrado também, volte a ser ministrado, né? Nessa região. Perfeito, perfeito. E é triste também, porque a gente vê, às vezes, algumas movimentações inclinadas a Israel, como se Israel hoje fosse terra prometida, que tem lá, todo mundo é crente, todo mundo busca Jesus, mas, assim, é claro que é uma democracia, é a única democracia do Oriente Médio, tem esse aspecto político que é interessante para aquela região hoje, mas a gente sabe que eles não são messiânicos, eles não acreditam que Jesus é o Messias, é o Salvador. Então, a gente fala, às vezes, de Israel hoje como se fosse a Israel, né? Do Deus eterno, a cidade de Jerusalém, a cidade santa e tal. A gente tem que ter equilíbrio quanto a isso, tá? A gente tem que ter equilíbrio quanto a isso. Tem um pastor que é muito sério, eu não sei se eu vou lembrar aqui agora o nome dele, ele escreveu um livro, é recente, eu ainda não tive a oportunidade de ler esse livro, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome do livro, acho que é Amantes de Sião, um negócio desse, Amantes de Sião, não sei se é isso, se alguém lembrar aí, espera aí, livro... Por Amor de Sião. Vê se vocês acham aí. Pastor Diógenes deve conhecer, mas é porque eu não estou lendo. É Por Amor de Sião. Por Amor de Sião. Que é o Franklin. O Franklin Ferreira. Ferreira. Isso. Eu já vi ele comentando sobre o livro e outros pastores comentando sobre o livro. Eu achei uma abordagem interessante, mas como eu não conheço, não li, eu vou ficar só nesse comentário inicial, introdutório. Mas, assim, é claro que existe algo importante com relação a Israel, sim, mas volto a dizer o que eu estava falando antes. A nossa relação com Israel não pode ser uma relação de idolatria. Não pode ser uma relação da gente achar que está tudo bem, está tudo legal e que tudo que acontece lá é plano de Deus, é propósito de Deus, é coisa do tipo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? Mas é um livro que eu recomendo, mesmo sem não ter lido ainda, porque eu já li resenha, já vi vários comentários, e eu tenho que, né, providenciar esse livro, porque me parece que é uma escrita madura, né, do pastor Franklin. Quem conhece Franklin Ferreira sabe que ele não é de escrever bobagem, de falar bobagem, é uma pessoa séria, e que fez estudos aprofundados aí com relação a essa relação que a gente tem que ter mesmo com Israel. Agora, não nos níveis que a gente, infelizmente, tem visto por aí, né? Com movimentos judaizantes, com excesso de elementos judaicos dentro do culto cristão. A gente tem que entender que nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Nós somos brasileiros, né? Então, essa coisa da variedade de culturas, de línguas, de povos, isso é divino. Isso é divino. Então, a gente não pode quebrar, né, alguns princípios aí por conta desse apreço que devemos ter, né, a Israel,
Então, em nome do apreço que devemos ter, a gente não pode extrapolar os limites, né? Pastor Alex, Ah, eu me lembro da época do seminário de um testemunho que um seminarista contou de que alguém estava evangelizando durante um certo tempo um muçulmano e rogando para que ele fosse na igreja, rogava para que isso acontecesse. E teve uma vez que ele simplesmente disse que iria. Quando ele chega na igreja, qual é a primeira coisa que ele se depara? Com a bandeira de Israel bem grande lá na frente da igreja. Ele vai e volta e diz que nunca mais ia pisar ali, né? Porque o principal símbolo, né, de resistência aos muçulmanos, né, que era Israel, né, estava ali à frente, né. Então ele não entendeu, inclusive, né, vocês são cristãos e estão com a bandeira de Israel, estão achando que Israel é de crente, é de Jesus, como é que isso funciona? Ele nunca mais pisou ali naquela igreja, quer dizer, perdeu a oportunidade, né, de lançar a mensagem para alguém que já tem essa dificuldade, né, de abrir o coração para o evangelho por conta de uma bandeira de Israel que estava ali à frente, né? Então, tem tudo a ver com aquilo que você está falando. Israel teve a sua importância dentro do plano de salvação, mas a gente sabe que não abraçou a causa messiânica, que precisa abrir o coração para Jesus, e se não abrir, quando Jesus vier a segunda vez, vai subir não, vai para o céu não. pois é, gente. Aí é como os irmãos, é como os irmãos estão colocando aí no chat, tá? Ninguém aqui está condenando essas práticas, né? Por exemplo, ter uma bandeira de Israel na igreja não necessariamente é uma prática antibíblica, mas ela pode gerar ruídos. Ela pode gerar ruídos, porque as pessoas vão perguntar assim: peraí, vocês são judeus ou vocês são cristãos? Né? A religião de vocês é o judaísmo ou é o cristianismo? Né? Então, assim, pode gerar ruídos. É claro que, a depender do lugar, aquilo ali não está nem fede nem cheira, né? Ninguém nem está ligando. Agora, a depender, já em outras circunstâncias, pode gerar ruído. Então, é o cuidado que a gente tem que ter. Agora, por exemplo, quando você já coloca aquilo ali como se você fosse um judeu, aí você já coloca o talite, aí você já coloca uma menorá no púlpito, aí você já vai buscando outros elementos, já tem gente que extrapola, já coloca uma arca, aí você já começa... Gente, aí a gente tem um excesso de judaização que, a meu ver, não fazem parte do culto cristão. Não fazem parte. Por que a gente não coloca uma imagem de escultura no nosso culto? Porque não faz parte do nosso culto. Não faz parte do rito cristão aquele elemento. Então, a gente nega aquilo ali. Agora, por que a gente pega outros elementos e traz para o culto cristão? O culto cristão, essencialmente, é em espírito e em verdade. O culto cristão é isso, em espírito, ou seja, não precisamos de elementos físicos palpáveis, né? Objetos. Nós não precisamos, porque o culto é em espírito. E por que é em verdade? Por que é em verdade? Imagem feita por mão de homem, Deus não abomina. Então, por que é em verdade? Porque a gente faz com base na Escritura. O culto, ele é feito com base na Escritura. Ele não é feito com base na cabeça do pastor, do padre, do bispo, do apóstolo, do pai apóstolo, do apóstata, né? Ele é feito com base na Escritura. Então, esses dois elementos são indispensáveis para o culto cristão. Ele precisa ser em espírito, então não há nada que eu pegue, que eu toque, Deus não é um objeto. Deus não é.
E todo esse simbolismo do Antigo Testamento foi sombra para apontar para aquilo que é o pleno, aquilo que é pleno. Então, assim, são alguns elementos que a gente vai, sabe, incrementando, e aí a gente tem que ter cuidado, gente. Agora, veja, esses mesmos que defendem o uso obrigatório, quase, desses elementos, são contra a cruz. Ah, misericórdia, botar uma cruz, sangue de Jesus tem poder, esse povo é idólatra, né? Como é que pode? Não, porque a cruz foi o instrumento de morte e que não sei o quê, é uma abominação. Ter a cruz é uma abominação. Aí não pode ter a cruz. Mas pode ter uma arca do lado do púlpito. Entendeu? Então, assim, volto a dizer, aqui não é crítica pela crítica, aqui não é para você ficar cismado e onde você chegar ficar criticando, não é isso. A gente precisa entender por que a gente está botando a mão em determinadas coisas, por que a gente está fazendo determinadas coisas. Tudo com ordem, tudo com decência. Por que a gente, em pleno século XXI, tem esse apelo aos sentidos o tempo todo? Os sentidos, é um apelo visual o tempo todo, é um apelo do áudio. Ó, não pode ficar um minuto em silêncio. Silêncio é uma coisa ruim. Então, tem que ter fundo musical, tem que ter isso, tem que... Volto a dizer, gente, não sou contra. Se tiver um fundo musical ali, eu estiver pregando, eu não sou contra, mas eu estou perguntando só o seguinte, por que sempre tem que ter? E na hora que tiver, você consegue pregar? Eu consigo pregar. Sem fundo musical, eu consigo pregar tranquilamente. E se tiver um fundo musical, eu também prego também. A depender do fundo, eu me atrapalho todo. Mas, sabe, é você entender por que eu faço essas coisas. A Bíblia manda fazer? Não. Então, é opcional. Ok. É opcional. Então, não coloque seu coração naquilo que é opcional. Se tiver, tem. Se não tiver, não tem. Entendeu? Aí você vê, o pregador, ele chega e fala, irmãos, eu só consigo pregar se tiver um tangedor. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus do céu, tem um que aqui para tanger, gente? Eu pensei logo que era para tanger algum bicho. É o Satanás, bora tanger o Satanás daqui. Porque eu nem consegui entender o que era. Tangedor, eu fiquei assim. Aí depois que eu lembrei de Saul, né? Agora veja, Saul precisava do tangedor para ficar calmo. Será que o pregador está com demônio no corpo, esse miserável? Tangedor é o quê, pastor? Tangedor é o quê, pastor? O tangedor é a pessoa que toca a harpa, né? Que toca o instrumento. Entendi. Será que esse pregador está com demônio no corpo e ele não teve coragem de falar? Porque, assim, ele precisa de um tangedor para conseguir pregar. Então, assim, gente, a gente está fazendo coisas no culto que, às vezes, não faz o menor sentido. A Bíblia não mandou. Então, mas se fizer, pastor, é pecado? Eu não estou dizendo que é. Agora, o que eu estou dizendo é que você tem que ter cuidado, porque se você só começar a conseguir fazer as coisas... eu só consigo orar se tiver um fundo musical. Preocupante. Eu só consigo pregar se tiver aquele fundo musical lá dos Gideões. Ainda tem uns que diz que tem que ser o dos Gideões, porque se for outro, o Espírito Santo não trabalha, não. Vocês estão entendendo? Então, assim, parece bobagem, parece que eu fugi aqui do tema da aula, mas não estou fugindo. Esses aspectos da geografia bíblica vai fazer a gente entender comportamentos, atitudes, né? Por exemplo, o uso do véu. O uso do véu.
você só vai entender se você for buscar os comportamentos que existiam em Corinto, em Éfeso. Esses lugares são lugares que têm... deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Esses lugares são lugares que têm uma quantidade absurda de cultos pagãos. Tem vários cultos pagãos. Em Éfeso, havia... Quem é que lembra quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, se eu não me engano, no capítulo 19, né, de Atos? Você tem Diana de Éfeso, é uma deusa que é cultuada. Aí você tem mulheres que são as sacerdotisas, porque se é uma deusa, não pode ter sacerdote, homem. São sacerdotisas. E como é que essas sacerdotisas faziam os rituais para Diana de Éfeso, para a deusa delas? Né? Como é que elas faziam? Elas raspavam a cabeça, né? Elas ficavam ou nuas ou seminuas, tá? Beleza. Aí a pregação do evangelho chega em Éfeso, chega em Corinto, os apóstolos começam a pregar, os crentes que vão se convertendo começam a pregar, essas mulheres se convertem e elas vão para a igreja. E como é que elas vão para a igreja? Como é que elas vão para a igreja? Do jeito que elas estavam, fisicamente, né? O cabelo não cresce assim de hora para outra. Você não tem peruca fácil assim. Eu nem sei se nessa época já existia peruca, é capaz de ter, né? Mas com certeza era caro. Até hoje é caro. Não que eu use, viu, gente? Então, assim, essas mulheres, elas são orientadas de como se comportar. Teve gente que botou cara de dúvida, eu não entendi. Então, assim, elas são orientadas nas cartas de como se comportar no culto. Elas podem comparecer no culto cristão do jeito que elas iam para fazer o culto de Diana, de Éfeso? Não. Então, como elas não têm o cabelo, que é o véu natural, né? O apóstolo Paulo vai fazer essa comparação. O cabelo foi dado em lugar do véu, né? Então, como elas não têm esse cabelo que é para ser colocado, para ter esse cabelo ali, para estar presente no culto, para não escandalizar, naquela igreja especificamente, você vai ter uma orientação para usar o véu. Somente naquela igreja. Em lugar nenhum mais vai ter aquela orientação. Então, qual é o pregador inteligente? Ele vai parar e dizer assim, opa, se só foi aqui nessa igreja que teve essa orientação, então alguma coisa específica estava rolando ali. Aí eu vou buscar informações para entender o que é que estava... Ah, então é por isso que usar o véu não é uma doutrina cristã. Não é uma doutrina cristã. Não é um ensinamento que toda mulher, para estar na igreja, tem que estar com véu. Ok? Então, a gente tem que ter essa questão. Olha que o conhecimento geográfico da cidade me dá a condição de entender uma orientação bíblica. E assim, gente, os exemplos são muitos, tá? Aí a apostila segue, né? Eu acho que vocês precisam dar essa aprofundada. Aqui, quando vai falar aqui das 7 igrejas, tá? É importante vocês tomarem nota disso aqui. Ó, por que que as 7 igrejas estavam na Ásia Menor? Essa primeira localização ali que eles vão pregar o evangelho, tá?
Esse mapinha aqui é interessante, vocês também, só para vocês terem uma noção, né? Começar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui, para vocês verem aqui, ó. Aqui, Éfeso, que é o primeiro lugar, né? Aí, de Éfeso para Esmirna, são 60 km. Não é pertinho, não, gente. Você não tem transporte fácil, você não tem toda essa logística que a gente tem hoje, tá? Então, de Éfeso para Laodiceia, esse caminho aqui, ó, 190 quilômetros. 190 quilômetros, tá? Então, essas igrejas, elas eram pastoreadas. Pouco tempo depois, a gente vai ter a questão de bispos, né? O bispo, na verdade, era o quê? Era um pastor de pastores, tá? Então, um bispo, na Bíblia, biblicamente falando, ele é o quê? Ele é um pastor que auxilia, que ajuda e que coordena, né? Como se fosse um supervisor de outros pastores. Então, aí a gente vai ter, no futuro, vai ter o bispo de Éfeso, que é aquele que vai estar ali dando assistência pastoral aos obreiros que vão trabalhar ali naquela região, tá? Num contexto congregacional, e aqui a gente tem vários irmãos, né, que são congregacionais, a gente não tem bispo porque as igrejas elas são autônomas, né? Então, cada pastor é responsável ali pela sua igreja, que o elegeu, né? Então, a igreja elegeu o pastor toma posse como obreiro efetivo ali daquela igreja, e ele vai cuidando daquela igreja, né? Então, como não tem um pastor que venha supervisionar o trabalho daquele pastor, é por isso que a gente não tem assim, as igrejas congregacionais, no caso, igrejas batistas também, que têm o mesmo sistema de governo, né? Então é copastor, né, pastor? É copastor. É, é porque o copastor ou o pastor auxiliar, normalmente, ele está dentro da própria igreja. Ele trabalha junto com outro pastor, né? Agora, se ele está em outra região, em outra cidade, não tem como ser copastor, porque eles não trabalham juntos, né? Entendeu? Entendi. Isso. Perfeito. Perfeito. Bom, minha gente, a impressão é sempre a mesma, né, pastor Diógenes? Quando a gente vai acabando a disciplina, a gente fica assim, meu Deus, ainda tem tanta coisa para falar. Verdade. Passa rápido, corre. A última aula, então, voa. Nessa apostila tem mapa, pastor? Não tem mapa, não, né? Tem, eu já passei por alguns aqui, ó. Então eu vou comprar. Então manda fazer. Esse aqui é o mapa 7 já, ó. Ah, Ainda tem mais alguns aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. na apostila. Sim, isso aqui, esse texto que está aqui na tela é a apostila. Acho que eu tenho que mandar fazer. Porque eu Aqui, fico voando. aqui é o mapa 8. Eu não lembro exatamente quantos são, mas aqui já é o 9, ó. Palestina no tempo de Jesus. É bom. Aí aqui reflexões teológicas. Eu acho que acabou, pelo menos os mapas. Acho que eu vou mandar fazer, porque fala dos relevos, dos climas, dos rios, é muito bom a gente ficar por dentro. Pronto. Minha gente, antes de fazer o sorteio aqui, eu quero lembrá-los o seguinte: semana que vem não tem aula, tá? Nós vamos ter um recessozinho aí de uma semana, um descanso, para dar aquela respirada aí, né? Eu tenho certeza que ninguém aqui vai pular fogueira, mas a gente precisa aproveitar, né? Esse momento aí para dar uma descansada também. Normalmente é muito barulho, muita fumaça, uma série de coisas. Então, eu confesso para vocês que eu já coloco, né? Retiro, muito bem.
tem retiro das igrejas, né? Então, eu já coloco esse intervalozinho, porque eu sei que é uma semana, às vezes tem gente que recebe parentes, né? Então, tem uma série de coisas. Então, a gente não vai ter aula na semana que vem, por conta disso, tá certo? Se alguém voltar com a mão, o pé enfaixado, a gente já sabe, né? Tava na guerra de espada. Misericórdia, irmão, não faz isso, não. Então, quem é baiano aí, região do Recôncavo, né? Cuidado com essas espadas doidas aí. Beleza? Eu quero colocar para vocês aqui rapidinho a atividade avaliativa dessa disciplina, tá? Misericórdia. Vocês acharam que não ia ter avaliação, é? Pois é, vai ter. Eu vou mandar para vocês isso aqui, tá? Eu vou mandar para vocês lá no grupo. É basicamente o mesmo trabalho, basicamente não, é o mesmo trabalho da turma do ano passado, tá? Então, essas datas aqui eu tenho que rever. Na verdade, eu não vou deixar vocês. Eu vou estender aqui o prazo. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Dia 6. Eu vou colocar aqui, ó, 6 de julho, tá? E aqui, essa parte aqui, ignore, né? Essa parte aqui, ignore. Pronto. Já deletei ali para vocês não ficarem confusos, tá? Então, é isso. A disciplina Geografia Bíblica, que já é a 5ª disciplina, tá? A 5ª disciplina. A data de entrega, 6 de julho. Então, vocês vão ter aí mais de 20 dias para fazer. Ah, mas eu terminei, já quero entregar. Pode mandar antes, sem problema. O que é que vocês vão fazer? Trabalho simples, nada de muita coisa. Ó, de 1 a 2 páginas, né? Não precisa passar disso, não, tá? O que é que vocês vão fazer? O passo a passo está aqui, ó. Escolha um texto bíblico que mencione um lugar geográfico específico. Aí aqui tem os exemplos. Pode ser Jerusalém, pode ser Egito, Monte Carmelo, Rio Jordão, Samaria, tá? Aí, depois que você escolher, você vai fazer uma análise, uma descrição geográfica. Ah, pastor, onde é que eu vou achar isso? Aí você tem que pegar uma Bíblia de estudo, tem que pegar aquele site lá que eu já ensinei para vocês, que é o Bible Hub, né? Que você entra e tem vários comentários lá, tem mapa, tem um monte de coisa lá. Então, vocês vão pegar alguma ferramenta, por exemplo, o texto fala do Rio Jordão. Então, você vai fazer uma descrição, o que é o Rio Jordão, onde é que ele está localizado, quais são as características físicas, qual a importância dele, tem alguma situação política na época do texto? Então, coisa simples, que vocês não vão inventar, vocês vão pegar esses comentários aí de algum lugar, fonte segura. Ah, Beleza. descrição na escola a gente fazia. Isso. Vocês vão fazer a descrição. Segundo, analise como o contexto geográfico contribui para a compreensão da mensagem bíblica. Ou seja, como é... Desculpe. Como é que esse aspecto geográfico contribui para compreender o texto bíblico? Pronto. Apresente uma aplicação prática dessa passagem à vida cristã, destacando como a geografia ilumina lições espirituais relevantes. Tá? Então, isso aqui é a aplicação, gente. Como é que isso se aplica? Esse elemento, por exemplo, vamos pegar aqui, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Você faz uma explicaçãozinha de Samaria, né? Faz como era Samaria, onde é que ficava, por que são chamados assim, não sei o quê, beleza.
Como é que entender isso contribui? Se eu não entender esse contexto, eu não vou entender essa relação conflituosa lá dos judeus com os samaritanos. Como é que eu aplico isso? Eu tenho que me dar bem com todo mundo. Pronto. Eu não tenho que ficar tendo birra com ninguém, não posso ser preconceituoso, porque a pessoa não é brasileira, porque a pessoa é, sei lá, é do Egito. Esse daí é do Egito, é faraó, é Satanás, isso aí. Né? Então, aplicação. Você vai buscar uma aplicação, tá? A irmã quer falar, irmã Judite? Tá tudo escrito aí, né? Nesse lembrete que o senhor vai botar, né? Eu vou colocar lá no grupo, tá? Tá certo. Parece muita coisa, mas vamos ser sinceros, não é não. Parece, mas não é não. É uma coisa simples. Descrever o lugar, dizer por que que é importante entender o lugar para entender o texto bíblico e como é que isso se aplica. Só isso. Por isso que está dizendo aqui, ó, uma ou duas páginas, porque dá para fazer com uma página isso aqui. Mas se quiser fazer um pouquinho mais, você vai fazer em duas. Aí aqui tem alguns textos. Isso aqui é sugestão. Você não é obrigado a usar esses textos aqui, não. Tá? Ah, e tu, Belém, Efrata. Pronto. O texto fala de Belém, Efrata, onde é Belém e tal. Por que é importante entender isso? Como é que isso se aplicou no Novo Testamento? Está se referindo a quem? Como é que isso aplica a nós? A mulher samaritana, já dei esse exemplo. O batismo de Jesus no Rio Jordão. O que é o Rio Jordão? Qual é o significado dele para Israel? E tal. Por que é importante entender isso para entender o batismo de Jesus? Como é que isso se aplica? Êxodo 14, a travessia do Mar Vermelho. O que é o Mar Vermelho? Onde é que fica? Localização. Pronto. A prisão de Paulo e Silas em Filipos. Onde é que era Filipos? Qual é a importância dessa cidade para aquela região? O que é que eles estavam fazendo ali? E como é que isso se aplica? Escolher uma das 7 igrejas. Pegar lá em Apocalipse uma das 7 igrejas e fazer uma explicaçãozinha geográfica do lugar. Por que é importante entender onde é Éfeso, onde é Pérgamo, onde é Tiatira, tá? Mas não precisa pegar as 7, não. Essa carinha aí foi por causa... Tá aqui, gente, ó, escolher uma das 7. Pegar uma, tá? E fazer uma explicaçãozinha. Uma das 7 igrejas. Isso. Ok? Qual é o site, gente? Eu vou colocar lá no grupo, de novo, tá? O site que tem, assim, bastante informações, porque aí você seleciona o texto que você escolheu, ele vai te dar um mundo de informações. Fala, irmã. Irmã Maria Nilza, quer falar? Acho que ativou sem querer, eu acho. Pronto. Tá bom? Aí aqui eu coloquei um exemplo. Ó, um exemplo. João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Aí aqui explica, ó, e a aplicação. Ainda coloquei um exemplo para vocês verem mais ou menos que dá para fazer, ó, com uma página. Ah, o exemplo é bom, gostei. Uma página dá para fazer o trabalho. Pronto? Pronto. O texto, pastor, o texto pode ser qualquer texto? Pode. O texto que vocês preferirem. Não precisa seguir isso daqui, não. Ah, mas eu gostei desse texto aí de Mateus 3. Posso usar? Pode. Pode usar, sem problema. Tranquilo? Pronto. Vamos fazer o sorteio e encerrar a aula. Pastor Diógenes, vai conversando com a turma aí que eu vou preparar o sorteio aqui.
E a irmã Josiane, lembra de mim? Lembro sim, minha amada, com certeza. Acho que não vai esquecer. Vizinha aqui do Tomba. É. Como é que tu vai? Tá bem? Eu tô bem. E a senhora? Eu tô bem também, graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Saudade de vocês. É, a gente tá saindo esses tempos, mas aqui tá meio devagarzinho, né? Bom, tá meio... Verdade. Aí quase não tá saindo. A gente vai uma vez ou outra, assim, na Mas ele igreja. tá bem, né? Tá bem, tá fortinho, agora só é a idade, né? É a Eu idade. sei. E essa irmã Maria aqui, É, irmã Maria aí, ó. é da tua igreja? Não, não. Eu acho que é de Canavieiras, né? Ah, tá longe. Eu Tem acho que é de Canavieiras. um rostinho Eu sou conhecido assim. de Belmonte, minha irmã. Belmonte. Ah, Perto Delmonte. de Canavieiras mesmo. Ah, então Ah, eu tô certa. Lá de Norte de Peixoto. foi um prazer ver vocês, viu? Foi igualmente, amadas, igualmente. Deus abençoe, viu? Amém, Amém. querida. Esse Renério não vigia. Quero saber se o presbítero Wilson vai deixar colocar fundo musical para poder pregar. Vou pedir para ele botar o fundo musical para você pregar, Renério, da próxima vez. Pois é, pastor Ioi, fale mesmo. Deixe ele, eu vou printar a tela, vou mandar para o presbítero. Vou falar com ele, viu, pastor Diógenes? Oi. Vou falar com ele, para ele botar fundo musical. O pessoal gosta do fundo É, musical. É assim que a gente vê as coisas. Só botando os comentários aqui, eu digo, gente, bora vigiar, parar de entregar suas igrejas, para com isso. com certeza. Oi, pastor Diógenes, boa noite, a paz. Paz, Vita. Deus abençoe. O senhor foi bem cotado aí no aniversário, né? Amei, gostei. O pessoal do Feira 10 fez uma boa surpresa aqui. Coisa Já boa. me falou, foi. Oh, vocês merecem, né? Da honra Verdade, foi bom mesmo, viu? da Foi honra que tem maravilha. honra. Glória a Deus. É. Não é, minha irmã? É isso aí. A gente não esquece do nosso pastor, não. Ele era Foi nosso, muito bom. mas agora não está sendo mais, mas ele merece toda a honra. Assim, da honra quem tem honra, né? Deus fala assim. Tá bom. E pastor Diógenes, o senhor que é instrumentista, o cabra que ele está fazendo um fundo musical durante a pregação, ele consegue prestar atenção na pregação? Como é, né? Repita aí. O senhor que é instrumentista, o cara tá tocando, fazendo um fundo musical durante toda a pregação, ele consegue ter o mesmo nível de atenção à pregação? Eu não tenho problema com isso, como o pastor Alex falou. Eu não tenho problema com criança correndo no púlpito ou no culto, eu não tenho problema com questão de fundo musical, mas eu conheço gente que se uma criança der um grito ou se houver algum tipo de barulho, ele se desconcentra e ele pede para parar, né? Então tem gente que é diferente. Eu, por mim, tanto faz ter o fundo musical ou não. Enquanto músicos, principalmente se a música for conhecida, pode ser que atrapalhe um pouco, né? Quando é algo mais abstrato, não tem problema. Mas eu não perco a concentração com facilidade, não. Eu não perco outras coisas não, mas fundo musical me tira totalmente. Eu não consigo não. Perco totalmente a sentido. Tem que ver se o público presente também não vai se distrair, né? A depender do que é sofejado lá pelo músico, pelo instrumentista, pode tirar a atenção. Para mim, tanto faz, tanto fez. Se botar... Normalmente, onde a gente vai, não tem. Eu percebo que em algumas comunidades, isso é comum, né? Aí, se a igreja já está acostumada com aquilo, o que eu vou fazer? Eu não vou dizer, tira o fundo musical aí. Desde que não me atrapalhe, a gente prega com tranquilidade, né? Agora, normalmente, as igrejas congregacionais, aonde eu passei, não tem fundo musical, não. Pronto, minha gente.
Gente, lembrando que a palavra que eu dei aqui sobre fundo musical, tá? É uma questão opcional, e o perigo só é quando você condiciona a presença de Deus ou o seu desempenho a isso, tá? Esse é o perigo, tá? Eu sei que os irmãos estão comentando aí, porque é uma coisa que costuma gerar polêmica, mas a minha fala aqui é porque eu conheço igrejas que usam, né? Eu não vejo mal no uso. O mal que eu vejo é quando a gente coloca no fundo musical condicionantes para o nosso desempenho. Se não tiver, eu não consigo orar. Se não tiver, parece que a coisa não flui. Como eu dei o exemplo lá dos Gideões, né? Que o camarada falou que só pode ser aquele fundo, se for outro, não serve. Entendeu? Então, esse o ponto, né? Que é perigoso, muito perigoso. Pronto. Gente, vamos lá. Coloquei o nome aqui, tá certo? Vai aparecer para vocês. O nome está aqui por cima, aqui, ó. Mas eu vou deixar essa parte aqui livre. Uma pessoa só que vai ser sorteada. Posso liberar o sorteio aqui? Vai ter contagem regressiva aí. Tirei o nome de quem já ganhou, obviamente, tá, gente? Então, quem já ganhou não tá aqui não, tá bom? Muito bem, então, lá vai. Vamos ver. Ângela Maria dos Santos. Irmã Ângela, Deus abençoe, tá bom? Vou tirar o print aqui da tela. Cadê ela? Tá por aí? Tá por aí, irmã? Acho que não tá, não. Emocionou, pastor. Vai emocionar. Pronto, vou mandar o print daqui a pouco lá no grupo, tá bom? Deus abençoe, parabéns, mais uma ganhadora da Bíblia de Estudo. Pastor Diógenes, despeça em oração aí. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, meditando, aprendendo sobre a importância de mais essa disciplina para que a gente continue a ministrar a palavra de Deus conforme o Senhor deseja. Abençoe a vida de cada aluno. Quero rogar ao Senhor que dê força, perseverança, determinação, para que possam permanecer até o fim nesse curso. Eu sei que o Senhor foi que separou esse momento, cada um possa aproveitar essa oportunidade e continuar a ser bênção também em cada uma das suas comunidades de fé, abençoando aqueles ministérios ali e levando a palavra onde o Senhor assim permitir. Continua abençoando a vida do pastor Alex, dá também coragem e ânimo ao teu servo. É um tempo que ele poderia estar desfrutando mais com a família e com outros objetivos, mas Deus colocou no seu coração o desejo de estar capacitando outros homens e mulheres de Deus, a fim de levar o evangelho a todo lugar, que o Senhor possa honrar essa iniciativa no nome santo de Jesus. Abençoa também a minha vida, os objetivos a serem cumpridos também. Fica à vontade para me direcionar para onde o Senhor assim desejar, no teu santo nome. Rogo ao Senhor que nos dê uma excelente semana na tua presença, um excelente período de recesso também. Que o Senhor nos dê a oportunidade de pregar do seu ano aceitável, nesse período também, no nome santo de Jesus, e quem sabe no retorno do recesso possamos ter testemunhos daquilo que o Senhor fez através das nossas vidas. Muito obrigado, dessa forma nós choramos gratos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, um abraço, boa semana para todos. Paz do Senhor, pastores, meus irmãos. E qualquer coisa a gente vai se falando aí, viu? Mais tarde eu mando o link da gravação lá. Tá certo. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Amém.